Obrigado, professor. Boa tarde, turma. É uma situação um pouco diferente, né? A gente não ter aquele contato corpo a corpo dentro da sala de aula, da forma que a gente sempre, né? Então, esse é um momento especial que nós estamos vivendo e que nós precisamos participar dele, né? De acordo com todas as recomendações, né? Pelas autoridades de saúde, porque nós não podemos, né, burlar esses cuidados e depois a gente ter um comprometimento de saúde, né? Então, para isso, nós precisamos tomar todos esses cuidados. Infelizmente, nós vamos participar agora com vocês, nesse momento inicial, até que essa pandemia seja resolvida, né? E que nós possamos estar, tanto teoricamente quanto na prática, né? Presencialmente, dando o suporte e ajudando na formação de vocês, né? Dando prosseguimento na formação de vocês. Tipos de prótese fixa. Nós temos prótese metálica. E aqui coloquei uma especificação como figura para vocês entenderem quando eu falar na figura, que eu fizer qualquer referência, eu falo na figura. Por exemplo, prótese fixa. Nós temos um tipo de prótese fixa que é metálica. Essa prótese fixa metálica, mas é metal fundido, é feito em laboratório, é por via indireta, tá? Nós vamos preparar o dente, nós vamos moldar, construir o modelo, reproduzir, articular, vai para o laboratório, ele confecciona e te devolve. Se a prótese fixa metálica, ela pode ser usada para reabilitar, como na figura 1, parcialmente a coroa do dente, igual vocês estão vendo aí. Na figura 2, a prótese fixa metálica é do tipo coroa total, quer dizer, ela está reabilitando toda a coroa do dente. Então, esses são o tipo de prótese fixa que nós usamos. Hoje ela é pouco usada, né? Porque hoje a demanda é de requisito estético, o paciente quer estética, né? Mas tem vezes que a estética não resolve, às vezes nós precisamos da função, e precisando da função, às vezes nós precisamos de utilizar metal. Por exemplo, na figura 2, é dente de coroa clínica curta. Como que eu vou colocar aqui uma prótese em metalocerâmico, por exemplo? Eu não vou ter altura para executar o meu preparo. E, às vezes, a prótese metálica, eu posso reduzir menos. É claro que, de acordo, depois vocês vão ver as espessuras de redução para cada tipo de prótese, né? Mas, às vezes, é possível reabilitar com uma coroa total. Está lá no segundo molar posterior, né? Então, é possível reabilitar. Ou, às vezes, a outra prótese estética é muito cara, essa é uma prótese com material, com uma liga metal não nobre, de um custo operacional um pouco mais baixo, que também pode estar dentro do alcance do orçamento do paciente. Então, a gente precisa entender tudo para depois indicar e orientar o paciente e ele fazer a opção do que ele quer dentro da proposta de tratamento correto e indicado para se reabilitar o aparelho mastigatório do seu paciente. O próximo. Nós temos a chamada coroa metaloplástica, né? A prótese fixa do tipo metaloplástica. Então, nessa figura 1, vocês vão observar que são coroas totais metálicas, mas onde tem requisito estético, ela recebeu uma cobertura de material plástico. Veja bem, é prótese fixa do tipo metaloplástica. Então, é uma prótese totalmente metálica, mas onde tem requisito estético, recebeu uma cobertura de material, né, restaurador estético, que pode ser uma resina composta, que pode ser um cerômero, que pode ser uma resina
acrílica, né? Vai depender do trabalho que está se executando e que está indicando para o paciente. Tá? O próximo. Nós temos a chamada prótese fixa do tipo metalocerâmica. O que significa isso? É uma prótese fixa que tem uma infraestrutura metálica que vai ajustar e acoplar a superfície do dente preparado, né? E ela pode receber externamente uma cobertura de porcelana. Por exemplo, na figura 1, nós temos uma infraestrutura metálica fundida para uma coroa total metalocerâmica. Na figura 2, essa mesma infraestrutura recebeu uma cobertura de porcelana. Então, observa, na figura 2 você não vê metal. Então, significa que é uma prótese metalocerâmica com cobertura total de porcelana. Precisa ficar bem claro na cabeça de vocês. É porque, dependendo da situação clínica do meu paciente, às vezes eu posso indicar e preparar uma coroa metalocerâmica com infraestrutura metálica, recebendo uma cobertura total de porcelana. Mas, às vezes, não tem espaço. Às vezes, não dá para reduzir o dente do meu paciente para colocar o metal e mais a cobertura de porcelana. Por exemplo, na figura 3, nós temos aqui a perda de um dente, né, do dente 22, onde preparou o 21 e o 23 para reabilitar esse espaço protético. Então, aqui, na figura 1, é uma prótese fixa unitária. Na figura 3, é preparo para reabilitação com uma prótese fixa múltipla ou uma prótese parcial fixa, né? Então, nós vamos observar que na figura 4, nós temos, é uma prótese metalocerâmica. Por quê? Porque tem uma infraestrutura metálica e ela recebe uma cobertura de porcelana. Mas se você observar, ela recebeu cobertura de porcelana, igual você está vendo na figura 5, né? Onde tem requisito estético, recebeu a cobertura de porcelana. Pelo lado lingual, onde não tem requisito estético, você pode observar que está apenas a infraestrutura metálica, tá? Então, a prótese metalocerâmica é uma prótese que tem uma infraestrutura metálica e pode receber uma cobertura parcial ou uma cobertura total de porcelana. Então, isso eu preciso entender, isso precisa ficar bem claro. Mas não é assim que eu vou fazendo, não. É de acordo com a situação clínica do meu paciente, é que eu vou indicar uma ou outra situação. Tá? O próximo. Professor, só fazer uma consideração com os alunos. Turma, então, Complementa, por favor. deixa eu ver se eu entendi. Existe um tipo de coroa, que é uma coroa metálica, sem cobertura. Existe uma metalocerâmica, que tem metal e cerâmica, que essa cerâmica pode ser recoberta o dente todo ou só onde tem requisito estético, que seria a vestibular e a vestibular das proximais. Entendi. Isso. Mas por Exatamente que eu isso. indicaria uma coroa metálica? Essa é a pergunta para a turma. O professor Everaldo falou. Lá na figura 2 estava no cantinho do slide. O paciente sentou nessa cadeira, abriu a boca. Você olhou e falou assim: isso aqui eu vou fazer uma coroa unitária metálica. Quem me ajuda? Menor preço? Coroa curta, a Nara falou. Mas curta em qual sentido? Cadê o professor de morfologia? Sentido? Ocluso cervical, perfeito. Então, se eu tiver uma coroa curta, eu vou ter pouco espaço interoclusal. E se eu imaginar uma coroa metalocerâmica, eu estou falando de quantos materiais? 2 materiais, além do metal, a cerâmica. Então, isso que a gente precisa começar a pensar. A hora que o professor Everaldo está ministrando a aula, eu quero que vocês já imaginem você no seu consultório, tendo que eleger, igual esse paciente do slide anterior, dessa prótese fixa, 3 elementos.
a primeira coisa que o paciente vai falar vai ser: doutor, desgastou 2 dentes para colocar um? Desgastou os dentes adjacentes para colocar o dente ausente, não foi isso? Com qual outra forma você resolveria? Qual? Tá faltando um dente no paciente, turma. Outra forma, vocês já estão na prótese 3. Implante? Posso fazer um implante? Você sabe fazer implante, Lucas? Não Não. sei, professor. Então não resolveu a guerra, não. E aí? O que você sabe fazer, Lucas? Você sabe fazer uma PPR? Sei, professor. Sei fazer uma PPR. Mas uma PPR de um dente. Resolveu. Resolveu o problema. Isso que eu quero que vocês comecem a pensar. Você tem que ser resolutivo. Vocês têm que ser resolutivo. Imaginar as propostas, imaginar o caso clínico e entender o porquê que a gente está explicando isso para vocês. Ok? Então, coroas metálicas, dentes posteriores, sem apelo estético. Provavelmente esse dente vai estar vitalizado, você só pode desgastar pouco esse dente. Aí a sua guerra é tentar convencer o paciente a aceitar uma coroa metálica. Mas daí é outro problema, é outro quesito. Não vamos entrar nesse mérito nesse momento, ok? Professor Everaldo, obrigado. Eram suas considerações. Ok. Então é isso, né? E aí foi salutar a complementação do professor Diogo. Até eu vou dizer assim, quando porque isso a gente vai falar lá na frente, no final, a gente deixou indicação e planejamento como a penúltima aula, né? Porque aí você já conhecer como é que são os preparos, já sabe preparar, já sabe moldar, já sabe fazer prótese, né? Então aí você já vai saber planejar e indicar para executar, tá? Mas todas as vezes, só salientando e incorporando essa ideia do professor Diogo. Todas as vezes que nós vamos fazer qualquer trabalho desse, que o paciente chega numa situação, por exemplo, dessa figura 1 que vocês estão vendo aí, né, você vai indicar para o seu paciente, ou se tem espaço protético, né, você vai ter que fazer um orçamento para o paciente, mas não é um só, não. Olha, nós vamos reabilitar esse espaço protético do senhor aí com uma prótese sob implante. Não, nós vamos reabilitar com uma prótese fixa. Não, nós podemos reabilitar também como uma PPR, como o professor Diogo mencionou. Então, eu tenho que dar essas 3 possibilidades para o meu paciente e dar o orçamento das 3 possibilidades. E o paciente vai, de acordo com o custo operacional, ele vai ver qual que cabe no bolso dele para poder reabilitar. Se ele não tem pouco dinheiro, então tem que ser uma PPR. Se ele tem dinheiro sobrando, pode ser uma prótese, uma coroa total ali sob implante. Entenderam? Ou, não, eu queria implante, mas o paciente é debilitado organicamente. Não pode receber, né? Não pode receber uma cirurgia de implantação de implante, de instalação de implante. Então, não dá para reabilitar com implante. Mesmo que ele seja milionário e tenha dinheiro, não dá. Então, aí a opção é a prótese fixa, ou então a prótese removível. Então, a gente tem que despertar para isso, só complementando a ideia do professor Diogo. Tá bom? Dando sequência no tipo de prótese fixa, nós temos também a chamada prótese fixa metal free, tá? Prótese fixa metal free significa o quê? Que é uma prótese fixa destituída de metal fundido, daquele que nós mostramos lá na metalocerâmica. Mas essa prótese fixa metal free, ela pode receber uma infraestrutura para dar um reforço estrutural para receber a cobertura de porcelana. E quais os materiais que nós podemos utilizar? Nós podemos utilizar para essa infraestrutura, quer dizer, prótese fixa metal free com infraestrutura. Eu posso utilizar como infraestrutura uma infraestrutura de óxido de alumínio, né? Que está caracterizada aí na figura 2.
você pode observar que internamente, ó, tem uma infraestrutura de óxido de alumínio, dando suporte estrutural para que na figura 3 recebeu, então, a cobertura total de porcelana. Tá vendo? Então, é uma prótese metal free com infraestrutura de óxido de alumínio. Mas nós temos também uma prótese metal free com uma infraestrutura de zircônia. Na figura 4, nós temos um preparo para coroa total. Na figura 5, nós temos uma infraestrutura de zircônia. Essa infraestrutura de zircônia recebe, então, a cobertura total de porcelana, reabilitando a forma do dente. Tá? Só aqui não veio a cobertura de porcelana, mas da figura 5, né, é a mesma coisa, como reabilitado, o que mostra na figura 3 do óxido de alumínio. Quer dizer, essa mesma infraestrutura recebe aquela cobertura total de porcelana e devolve a forma e a função e a estética do dente em questão. Tá? O próximo, professor. E nós temos a chamada também prótese fixa metal free em porcelana pura. Agora não tem mais infraestrutura, é só porcelana, é só cerâmica. Tá? Por exemplo, na figura 1, nós temos o dente 24, 25 e 26, que recebeu preparo para coroa total. Mas recebeu preparo para coroa total em porcelana pura. Aí não vai receber infraestrutura. Na figura 2, já está aí construído no modelo, né, as coroas em porcelana pura, que vai reabilitar, né, esses dentes da figura 1, que é o 24, 25, 26 e 27. Né? E aí, na figura 2, são as coroas em porcelana pura. Essas não têm infraestrutura. É claro que, para cada um desses tipos de prótese fixa, nós temos a qualidade da porcelana. Então, nós vamos ter vários tipos de porcelana. Não é o tempo agora, lá na frente vai ser falado para vocês os tipos de porcelana, porque senão a gente fala tudo agora e não tem nada mais para falar na frente. E a gente tem tempo para ficar falando os tipos de porcelana agora, porque isso é assunto posterior. Tá? Na figura 3, por exemplo, nós temos, né, um molar, né, que foi feito preparos parciais na sua coroa, porque ela tinha perda de substâncias ou comprometimentos parciais da sua porção coronária. Não precisa nem pôr gengiva, só põe o dente, né, e resolve a situação clínica do paciente. Quando ele ganhar na loteria, ele faz um tratamento reabilitador mais complexo, não é verdade? Então, olha, eu tenho que lançar mão de dentes. Se eu lanço mão de dentes normal, né, com seus contornos, né, com as suas convexidades de contornos axiais, normais daquelas que a gente aprendeu. Tá? Então, eu tenho que levar e tenho que começar a aprender essas coisas e saber quando também eu tenho que interagir com outras especialidades para ver se vamos pegar só a face vestibular. Nós podemos observar que a face vestibular, no sentido cérvico-incisal ou oclusal, cérvico-oclusal na figura 1, cérvico-incisal na figura 2, nós podemos dividir nessa face vestibular 3 inclinações. Uma incisal ou oclusal, uma média e uma cervical. Qual que é a característica dela? É isso que vocês estão vendo, né? Olha, na letra A, a inclinação correspondente à letra A. O que está mostrando para mim na morfologia do dente? Que nessa superfície vestibular, lingual, mesial e distal, são superfícies expulsivas naturalmente na coroa do dente. Protética, eu vou chamar de segunda inclinação. Tá? No meu preparo com finalidade protética, eu vou chamar de segunda inclinação. Coloca a broca e reduz. Eu tenho que reduzir no meu preparo 2 milímetros, então eu ponho a broca nessa posição e corto 2 milímetros em profundidade, nessa exata posição.
É o que está mostrando, por exemplo, na figura 3 aí, olha, pelo lado vestibular. Olha o corte aí inclinado, que é expulsivo. Está com a mesma conformação do dente. Tá? Cortei o tanto que está recomendado. Tá? Olha na figura 4 aí, na incisal da vestibular, a inclinação também. Tá? Então, reduzir essa inclinação, que é a área expulsiva, broca paralela à superfície, reduz o que o meu preparo requer para o tipo de prótese que eu indiquei, e no meu prótese vai permanecer, né, uniforme, certinha, do jeito que o dente apresenta, né, quando eu fiz o meu planejamento. Não tem problema nenhum. Isso eu vou inserir. Quando que eu vou inserir a minha margem dentro da meia profundidade desse sulco? Chegando a ser em 0,5 milímetro. Não precisa ser mais do que isso. Né? Se eu estender a margem do meu preparo 0,5 milímetros dentro da profundidade desse sulco, eu escondo a margem de todas as minhas próteses fixas que eu construí, sem nenhum problema. Entenderam? Mas, quando que eu estendo dentro do sulco? Quando eu tenho requisito estético. Né? Quando eu tenho requisito estético. Quando eu tenho coroa clínica curta, que eu preciso ganhar altura. Às vezes é lá atrás, um segundo molar, ele quase não tem altura, e eu não vou pôr a margem da minha prótese supragengival, né? Eu vou estender a meia profundidade do sulco, né? Dentro do sulco gengival, porque eu preciso ganhar mais altura no meu preparo. Tá? Então, são essas situações que eu faço a intervenção, né? Dentro, né? Envolvendo, né, os tecidos de sustentação do dente e os cuidados que eu tenho que ter. Por exemplo, eu não posso romper essa desinserida do meu preparo quando eu estou confeccionando sem nenhuma distorção. Ou que depois que ela foi concluída, eu levo lá no dente do meu paciente, ela seja inserida até o curso final sem nenhuma dificuldade e assenta perfeitamente até o curso final, devolvendo a morfologia do dente que eu preparei na sua forma, né, para executar a sua função. Tá? Que seja função mastigatória, que seja função estética, que seja função de equilíbrio do dente em posição. Tá? Então, aí eu digo para você, eu tenho que agora, conhecendo tudo isso que eu já falei para vocês, eu tenho que criar um plano de inserção para a minha prótese. E esse plano de inserção, ele está relacionado se a minha prótese é unitária ou se ela é múltipla. Tá? Se ela é unitária ou se ela é múltipla. Se ela for unitária, por exemplo, uma coroa total, por exemplo, igual você está vendo aí, né? Então, eu tenho que idealizar um plano de inserção no sentido vestibulingual, no sentido mesodistal, para que essa minha prótese seja inserida sem nenhuma e desinserida sem nenhuma dificuldade. E daí eu digo para você que o plano de inserção ele está relacionado com quem? Com o longo eixo do dente no sentido vestibulingual. Então, eu pego uma broca, ou um instrumento cortante rotatório, e coloco ele paralelo no sentido vestibulingual ao longo eixo do dente. A minha broca, o meu instrumento cortante rotatório, é que vai dar a conicidade ou a expulsividade do meu preparo para incisar o oclusal. Né? Mas, colocando ela nessa posição, eu coloco e corto lá na face lingual. Aí, está vendo que a face lingual, meu preparo convergiu para o oclusal? Mas é porque o instrumento rotatório apresenta ponta ativa que corta um pouquinho mais para cima do que na cervical. Tá? Então, o plano de inserção idealizado para posicionar o instrumento cortante rotatório no sentido vestibulingual. Veja bem, o plano de inserção para a execução do preparo, né, no sentido vestibulingual para a prótese unitária, é o longo eixo do dente. Então, eu coloco minha paralelo ao longo eixo do dente.
Na figura 2, tá? Na figura 2, agora sentido mesiodistal. Sentido mesiodistal. Se eu tenho os dentes vizinhos, né, eu tenho que ter um plano de inserção para que as proximais dos dentes vizinhos não dificulta a inserção e a desinserção da prótese. Qual que é o plano de inserção? O meu instrumento cortante rotatório tem que estar paralelo a uma tangente, aliás, a um plano vertical traçado pelas proximais dos dentes vizinhos. Então, eu imagino mentalmente, lá observando clinicamente, eu imagino a minha posição da broca paralelo a um plano vertical pela distal do dente mais anterior e a um plano vertical traçado pela mesial do dente mais posterior. Então, eu coloco a minha broca paralela a esses dois planos verticais. E aí eu faço a inserção, ou a redução, da mesial e da distal. E pode observar que agora a minha prótese vai inserir e desinserir. Veja na figura 3, que eu não fiz isso, olha. Eu até imaginei um plano de inserção paralelo, mas olha que eu coloquei a broca inclinada, olha lá, não está paralela a esse plano vertical, pelas proximais do dente vizinho. Quando eu reduzi, veja a direção que ficou o meu preparo. Do lado mesial, né, do lado esquerdo, vai ser que tem espaço para entrar e sair com facilidade. Do lado direito já ficou retentivo, então não vai inserir e nem desinserir a minha prótese. Então, eu tenho que levar esse detalhe em consideração. Então, para a prótese unitária, o plano de inserção idealizado é isso. É o preparo para uma coroa ou para uma prótese que reabilita unitariamente ao dente. Preparado, né? Igual está na figura 4, igual está para todos os 4 dentes aí, ó, da figura 5. Veja que eles apresentam um paralelismo entre si, tá? Para que a minha prótese possa ser inserida e desinserida. Vestíbulo lingual longo eixo do dente, mesiodistal, planos verticais traçados pelas proximais dos dentes vizinhos. É essa posição, né, que eu vou inserir o meu instrumento cortante rotatório para fazer a redução, para fazer o preparo. Pode passar? Professor, Sim. esse paralelismo que o senhor falou é mais ou menos comparado com o paralelismo relativo na prótese parcial removível? É a mesma coisa. Ah, tá, Coisa, entendi. porque senão não entra e não sai. Certo? Obrigado. Por exemplo, se você olhar nessa figura 5 aí, ó, fecha um olho e olha só com o olho. Cada um pode olhar que os 4 preparam ao mesmo tempo. Você está vendo ao mesmo tempo a mesial e a distal, de todos eles ao mesmo tempo. Além dele ter um plano de inserção idealizado próprio dele, ainda está existindo um paralelismo entre todos os outros. Entendi, obrigado. Ok? Agora, plano de inserção da prótese. Agora, veja bem, a minha prótese agora é múltipla. Tá? A minha prótese agora é múltipla. Não é mais unitária. É para reabilitar um espaço protético. Tá? É para reabilitar um espaço protético. Quando eu vou idealizar um plano de inserção no sentido vestíbulo-lingual para uma prótese fixa múltipla, que envolve, veja bem, que essa prótese envolve dentes superiores, por exemplo, dentes superiores, só premolares e molares, tá? Só premolares e molares, ou premolares, molares, caninos e incisivos inferiores. Para todas elas, tá? Para todas elas, prótese fixa múltipla, que envolve dentes superiores ou dentes inferiores, todos eles ao mesmo tempo. O plano de inserção no sentido vestíbulo lingual é o mesmo da prótese fixa. Tá? É o mesmo da prótese unitária. Nós vamos seguir o longo eixo do dente.
tá? Nós vamos seguir o longo eixo do dente. No sentido mesiodistal, é exatamente o mesmo que eu falei aí, né? Planos verticais traçados pelas proximais dos dentes vizinhos, e quando eu estiver terminando o primeiro, o segundo, eu vou observar se existe, igual na figura 5, um paralelismo entre eles. Tá? Um paralelismo entre eles. Daí, eu não tenho nenhuma dificuldade. Então, é o mesmo da prótese unitária. Tá? Pode passar. A única exceção, olha, é quando eu vou executar uma prótese fixa múltipla em dentes superiores, que envolve, veja bem, que envolve dentes anteriores e posterior ao mesmo tempo. Então, vamos só fazer uma recapitulaçãozinha aqui para não ficar nenhuma dúvida. É uma prótese fixa múltipla. E eu vou preparar uma prótese fixa múltipla que só está envolvendo dentes premolares e molares superiores, ou que está envolvendo só incisivos e caninos superiores. No sentido vestibulingual, o plano de inserção é o mesmo da prótese unitária, no sentido vestibulingual. Então, é um broca paralelo ao longo eixo do dente. No sentido mesiodistal, broca paralela a planos verticais traçados pelas proximais sem nenhum problema. Se a minha prótese fixa é múltipla, na arcada inferior, envolve dentes posteriores e anteriores ao mesmo tempo, veja bem, minha prótese fixa é múltipla e envolve dentes posteriores e anteriores ao mesmo tempo. Igual aquela que eu mostrei lá no início, tá? Quando eu estava falando dos componentes, que pegou lá premolar, molar e o canino. Naquela situação, ou nessa situação, que envolve dentes posteriores, inferiores e anteriores ao mesmo tempo, plano de inserção é o mesmo da prótese unitária. Vestíbulo igual ao longo eixo do dente, mesiodistal, planos verticais traçados pelas proximais de dentes vizinhos. Agora, se a minha prótese fixa, múltipla, é superior, envolve, igual na figura 4 e na 5, dente anterior e dente posterior ao mesmo tempo, o plano de inserção no sentido vestibulingual não é mais o longo eixo do dente para todos os dentes a serem preparados. Tá? No sentido vestibulingual, para o dente posterior, é o longo eixo do dente. Para o dente anterior, é uma tangente passando pelo terço médio incisal. Lembra daquelas duas inclinações das três, né? Cervical, média e incisal que nós mostramos? A broca no dente anterior vai estar paralela a essa tangente, passando pelo terço médio incisal. Fazendo isso, olha, na figura 4, você vai ver que tem um paralelismo entre todos os dentes. Então, eu posso preparar, porque eu vou ter uma conicidade entre todos os preparos e um paralelismo entre os dois dentes preparados. É o que aconteceu na figura 5, olha. Preparou o dente anterior, preparou o dente posterior, e existe uma conicidade prooclusal entre as paredes opostas, mesial, distal, vestibular e lingual entre eles, e existe um paralelismo entre eles também. Tá? Porque não adianta nada eu criar um plano de inserção individual para o dente anterior e para o dente posterior, igual à prótese unitária, que daí ele não tem o mesmo paralelismo. Um está numa direção e o outro fica na outra direção. E se tem mais de dois dentes, eu não consigo inserir a prótese. Então, eu tenho que lembrar isso. Então, se a minha prótese fixa múltipla envolve dente anterior e posterior ao mesmo tempo,
No dente posterior, o preparo é exatamente igual ao da prótese unitária. No dente anterior, no sentido mesiodistal, igual ao da prótese unitária, mas no sentido vestibulingual, é uma tangente traçada pelo terço médio incisal, então essa é a posição do instrumento cortante rotatório. Então, aí é só executar a redução. Combinado? Então é isso que está falando. Aí eu pus até um textinho aí, ó, e isso depois, essa aula, e com a minha fala e o que está escrito aí, o professor Diogo vai postar no Liceu para vocês pegar, ouvir de novo, ver o texto, ler, estudar, tá? Para vocês sedimentarem esse conhecimento, porque eu tenho certeza que ninguém vai sair daí falando igual eu estou falando aqui, né? Mas tem que estudar e tem que preparar, tá? Então, isso é plano de inserção, tá? De prótese unitária e de prótese fixa múltipla, dependendo das regiões que elas estão sendo envolvidas, ok? Agora, quais os tipos de preparos com finalidade que nós vamos empregar na prótese fixa? Na figura 1, nós temos um preparo tipo caixa, lá, ó, do tipo MOD. É só uma caixa oclusal, mesial e distal. Esse preparo é chamado de inlay. Tá? Na figura 2, é um preparo que fez a caixa oclusal, né? Mesial, distal, mas houve uma redução oclusal. E se você olhar pelo lado lingual, a redução foi maior do que do lado vestibular. Por quê? Porque a cúspide lingual é a cúspide cêntrica. Esse tipo de preparo da figura 2 é chamado de onlay. Esse é um onlay para um dente superior, onde nós fazemos uma maior redução, uma maior proteção para ter maior estabilidade estrutural da prótese, na cúspide cêntrica, que é a lingual. Na figura 3, é o mesmo preparo, nós chamamos de onlay, olha, é o mesmo, só que a cúspide cêntrica é a vestibular. Então, o mesmo tratamento que nós demos na lingual do superior na figura 2, nós demos na vestibular na figura 3, porque a cúspide lingual é que é a cêntrica. Então, ela recebeu uma redução maior. A lingual recebeu uma redução menor, porque é uma cúspide não cêntrica. Tá? E nós temos o preparo intracoronário do tipo NOD overlay, representado na figura 4. Um preparo do tipo overlay, o mesmo tratamento. A caixa mesodistal é a mesma, tanto da figura 1, 2, 3 e 4, mas a redução oclusal é diferente. No preparo onlay, o mesmo tratamento de redução que eu dou na cúspide, nas cúspides cêntricas, eu dou também nas cúspides não cêntricas. Então, pode observar aí que está igualzinho. Né? Então, esse preparo intracoronário do tipo MOD, inlay, onlay, overlay, será assunto da próxima aula teórica de vocês com o professor Luciano. Tá? Nós temos preparos extracoronários, que são chamados de preparos totais, o preparo para coroa total. Nós temos preparo para coroa total anterior, representado na figura 5, e 7 e 8, e temos preparo para coroa total representado na figura 6. Tá? Aí é preparo para coroa total em dente posterior. Então, nós temos preparo para extracoronário total, coroa total anterior, coroa total posterior, representado nessas figuras que vocês estão vendo aí. Como vai ser feito o preparo, o passo, a técnica operatória, nós vamos mostrar depois. Nós temos também preparos parciais, do tipo 4/5. Olha, na figura 10, nós temos um preparo 4/5. Das 5 faces verdadeiras da coroa do dente, ao vestibular, lingual, mesial, distal, oclusal, preparou 4, só não preparou a vestibular. Olha a forma do preparo 4/5 para um dente superior. Né? Preservamos a cúspide
vestibular, ó, toda a cúspide vestibular. O tratamento da cúspide vestibular é diferente do que na figura 9, que é um preparo 4/5 para um dente posterior. Por quê? Porque a cúspide vestibular é excêntrica, né? Então ela tem que ter uma redução maior. Então a forma de redução do preparo tudo é um preparo parcial, 4/5, mas as reduções são diferentes, envolvendo, né, a oclusão e a distribuição de cargas sobre esse dente, que vai depois ser inserido sobre a prótese. Tá? Como vai fazer, depois nós falamos. Tá? Pode passar. E quando eu não tenho parcialmente a coroa ou totalmente a coroa, para reabilitar esse dente, ó, só tem a raiz ou tem segmento cervical só da coroa, né, e a raiz, então eu tenho que lançar mão de retenções intrarradiculares. Tá? Então eu tenho que lançar mão de retenções intrarradiculares e nós vamos ter que lançar mão de retenções intrarradiculares em dentes unirradiculares e multirradiculares. Quer dizer, um dente com uma, com duas ou com 3 raízes. E daí também vai ser uma aula que vocês vão aprender a fazer essa intervenção. Daí a gente vai criar um retentor intrarradicular, criando um núcleo na porção coronária para receber a coroa, como está mostrando na figura 2 e 3. Tá? Então, eu tenho, na figura 1, o preparo do conduto, na figura 2, eu tenho o retentor, e em cima dele eu tenho a coroa confeccionada. Na 3, da mesma forma. Agora, só vai mudar em quais os condutos que nós vamos fazer a intervenção, se ele é multirradicular. Tá? Se ele é multirradicular, eu posso fazer só igual vocês estão vendo aí, mas eu posso intervir em todos os condutos radiculares também. Então, nós vamos mostrar como que se faz essas intervenções intrarradiculares para criarmos os retentores intrarradiculares para dar suporte para a confecção das coroas, né, reabilitando, então, a porção coronária do dente. Pode passar. Bom, conhecendo tudo isso aí que eu falei para vocês, agora nós vamos entrar nos princípios biomecânicos para encerrar. Tá? Princípios biomecânicos aplicados aos preparos. Por exemplo, a cavidade dentística, você faz um preparo, se precisar de retenção, ou as paredes são convergentes ou são paralelas entre si. Ainda tem um sistema adesivo que também ajuda na retenção. Né? Agora, um preparo com finalidade protética não pode aparecer paredes opostas, igual está aí do lado esquerdo e do lado direito, mesial e distal, paralelas entre si, porque fica 100% retentivo e eu não consigo desinserir e inserir a prótese. Tá? Então, eu preciso, entre essas paredes opostas, um pouquinho de conicidade, de convergência, para incisal ou para oclusal. E essa conicidade, ela precisa ser positiva ou negativa. Positiva está mostrando na figura 3. Veja que a mesial e a distal convergem para a oclusal. Negativa se for intracoronário. Ó. A mesial e a distal está divergindo para a oclusal. Na figura 3, a coroa entra e sai. Na figura 4, o inlay, ou o onlay, ou o overlay, entra e sai. Tá? Mas eu preciso entender, além disso aí, eu preciso saber o que é retenção, porque eu disse que o meu preparo não pode ser retentivo. Ele tem que ter um certo grau de conicidade para permitir a desinclusão e a desinserção da prótese. Mas essa prótese, depois de cimentada, tem que permanecer retida sobre o dente preparado. Assim que eu concluí e cimentei, ela tem que permanecer retida. E só vai sair, igual eu disse lá no início, só se eu picar ela em pedaços com broca para conseguir remover ela. Eu não consigo remover ela inteira. Se eu for puxar ela inteira, eu fraturo o meu dente. Né? Então, eu tenho que satisfazer no meu preparo 2 princípios, chamado de retenção e resistência. O que é retenção? É o deslocamento da minha prótese no sentido do longo eixo do preparo.
tá? No sentido do longo eixo do preparo, que é o sentido do longo eixo de inserção, que é aquele plano de inserção que eu acabei de falar agora há pouco, que é no sentido do longo eixo do dente vestibular lingual e em planos verticais pelas proximais mesial e distal. Então, se eu tiver uma conicidade segundo aquele plano de inserção, eu vou conseguir desinserir e inserir a minha prótese sem nenhuma dificuldade, igual mostra a figura 2. Tá? Minha prótese está saindo e entrando. Olha. Agora, qual é o grau de conicidade? Nós vamos ver depois. O que eu tenho que observar? Se a minha prótese desloca nesse sentido vertical aí, ó, no sentido do longo eixo do preparo, ou do plano de inserção do meu preparo, se ela deslocar, ela não satisfez esse requisito retenção. Tá? Então, ela não pode deslocar. Se eu cimentar ela e ela não sai verticalmente segundo o plano de inserção, então eu vou dizer para você que ela satisfez o requisito retenção. Tá? E quando que ela satisfaz o requisito resistência? Quando ela não desloca com a ação das forças, que são as forças oblíquas, horizontais, que incidem sobre a prótese que está cimentada sobre o dente preparado. Se ela não desloca sob a ação dessas forças oblíquas, né, então ela também satisfaz o requisito resistência. E daí esses princípios estão, né, satisfatórios. E isso está relacionado com o quê? Com o grau de conicidade que o meu preparo tem que apresentar segundo aquele plano de inserção idealizado para a prótese unitária e para a prótese fixa múltipla que eu falei anteriormente. Tá? Pode passar. Mas essa retenção e resistência está relacionada também com a área de superfície do dente preparado, tá? Com a área de superfície do dente preparado. Na figura 1, mostra dentes da mesma largura, mas que têm altura diferente. Qual que é mais retentivo? O da direita ou da esquerda? É claro que é o da direita, porque eles têm o mesmo diâmetro, a mesma área circundante, mas o da direita tem muito maior altura. Se ele tem muito maior altura, então ele é mais retentivo do que o da esquerda. Mas os dois são retentivos. Tá? Agora, olhando agora a figura 2, nós vamos observar que eu tenho da direita com a área circundante maior do que a altura. E o da direita e o da esquerda, né, a área da altura está mais ou menos proporcional à largura. Qual que é retentivo? Qual que satisfaz os dois requisitos, retenção e resistência? É só olhar na figura 3. Olha, eu tenho lá embaixo aquele pontinho da esquerda, o chamado ponto de Fuchs, e tem uma seta do lado esquerdo mostrando a ação de força. Quando ela está agindo, fazendo compressão de um lado, o outro lado está sofrendo tensão. Mas veja que tem em vermelho lá uma paredinha oposta, que aquele pontinho lá embaixo da prótese não sai. Ele obstrui aquela parede de dente vermelho que está mostrando ali, está oferecendo resistência ao deslocamento. Então, a minha prótese não desloca nessa situação. Agora, olha o esqueminha do lado direito. A largura é muito maior do que a altura. Veja que não tem nenhuma parede oposta resistindo ao deslocamento. Então, se a minha prótese recebe uma carga de um lado, o outro lado, esse lado está sob tensão, o outro lado sob compressão, o outro lado está sob tensão. Veja que a prótese sai, não tem nada resistindo ao deslocamento dela. Então, nessa situação, olha, quando eu tenho preparos largos e baixos, né, a minha prótese não vai apresentar retenção, mesmo que ela tenha a conicidade idealizada normal. Então, o que eu preciso lançar mão? Porque, às vezes, eu vou pegar dente. Às vezes, eu vou planejar e vou pegar dente curto e largo. E eu tenho que indicar uma coroa nesse dente.
Então, não tem jeito, eu tenho que fazer. Mas aí, se eu fizer só nessa situação, só o preparo, né, ele não satisfaz nem o princípio retenção e resistência. A prótese vai deslocar no sentido vertical, não satisfazendo a retenção, o plano de inserção, e não vai satisfazer o requisito de resistência, porque não tem paredes opostas resistindo ao deslocamento. Então, eu preciso diminuir essa largura, né, mesodistal ou vestibulingual. Eu faço isso com o quê? Com retenções adicionais. Pode passar? Tá? Aqui vamos mostrar outro, ó, outro esquema. Veja bem que a figura 1 mostra um dente curto, né? E a figura 2 mostra um dente mais longo. Então, veja que no dente mais curto, a conicidade entre as paredes opostas foi menor, para satisfazer o princípio retenção e resistência, para ter parede que não desloca. Na figura 2, que é um dente de coroa mais longa, eu posso dar uma conicidade um pouquinho maior. Não tem problema, porque ainda tenho paredes opostas oferecendo resistência ao deslocamento. Então, eu tenho que observar esses detalhes. É claro que daqui a pouco nós vamos falar qual que é o grau de conicidade que nós vamos dar para todos os preparos protéticos. Tá? Pode passar. E daí, eu falei para vocês em graus de conicidade. Então, se nós observarmos no gráfico da figura 1, né, nós vamos observar que na linha vertical, nós temos o grau de retenção. E na linha horizontal, nós temos o grau de conicidade entre as paredes opostas. Então, veja, se eu tiver nenhuma conicidade, igual mostra na figura 3, tá? Igual mostra na figura 3, paredes opostas estão paralelas entre si, então eu tenho 100% de retenção. Mas para a prótese, para os nossos preparos protéticos, isso não serve. Tá? Agora, olha, na figura 4, eu já tenho uma conicidade entre as paredes opostas. Né? Lá na oclusal está um pouquinho mais estreito do que lá na cervical. Na figura 5, já tem uma conicidade muito maior. Né? Isso para preparo extracoronário. Na figura 6, paredes paralelas entre si, opostas, paralelas entre si, 100% retentivo, né? É para amálgama, é para resina. Né? Na figura 7, eu já tenho uma conicidade. Ó. A abertura lá na oclusal está um pouquinho maior do que lá na base, na parede de fundo. Né? Então, eu tenho uma conicidade, né? Uma expulsividade entre essas paredes opostas. E na figura 8, um pouquinho maior. O que eu quero dizer com isso, que vocês entendam e aprendam também? Então, nós temos que dar uma conicidade no nosso preparo. Não interessa se ele é intra ou se ele é extracoronário. Tá? E a conicidade vai ser maior ou menor, dependendo da área de superfície e dependendo se a altura é maior do que a largura. Tá? Lembrando disso, o que nós vamos observar? Que para os preparos extracoronários, olha, mesial e distal convergem para oclusal. Então, eu já vou entender que paredes opostas em preparos para coroa total, que são paredes externas, a conicidade é positiva, é de baixa, é de cervical para oclusal. E nos preparos intracoronários, eles vão apresentar uma conicidade também, ó, de dentro para fora, só que a conicidade é negativa. Veja que lá na oclusal está mais aberto do que junto à cervical. Tá? Preparo extracoronário, conicidade entre paredes opostas positiva. Preparos intracoronários, paredes internas das caixas, conicidade negativa. Agora, quanto que é essa conicidade positiva ou negativa? Olha, para as próteses metálicas, para as próteses fixas metálicas, metalocerâmica,
metal free com infraestrutura, a conicidade fica entre as paredes opostas na somatória de 5 a 6 graus. Então, se você observar aqui, olha, no gráfico da figura 1, eu tenho 5 graus na parede, né, de conicidade entre as paredes opostas. Se eu tenho 5 graus de conicidade, não interessa ser positivo ou ser negativo, vai depender do tipo de preparo, e eu ainda tenho 81,3 de retenção no meu preparo. Tá? Tem 81,3%, né, de retenção no meu preparo. Tá? Se não tivesse nenhum, igual na figura 3, era 100% retentivo. Então, daí eu disse para vocês que em coroas, em próteses fixas metálicas, metaloplástica, metalocerâmica, metal free com infraestrutura, a conicidade fica em torno de 5 a 6 graus entre as paredes opostas. Então, é 2,5 a 3 para cada parede. Nas próteses metal free, em porcelana pura, que o meu preparo tem altura, que a altura é maior do que a largura, a conicidade entre as paredes opostas podem ficar entre 10 a 12 graus de conicidade, positiva ou negativa. Tá? Então, isso é o que nós chamamos de conicidade entre as paredes opostas para satisfazer o requisito retenção biomecânico de retenção e resistência, levando em consideração a área de superfície que o dente apresenta, em detrimento à largura com a altura. Tá? Em detrimento à largura com a altura. Então, eu tenho que levar em consideração tudo isso. Tá? Pode parar. Aqui nós temos um outro gráfico. Então, nós estamos mostrando, ó, na figura 1, o grau de conicidade. Veja que ele vai aumentando, né? Da esquerda para a direita. Quando vai aumentando, nós vamos perdendo em conicidade. Nós vamos aumentando a conicidade e vamos perdendo em ação do requisito, retenção e resistência. Tá? Na figura 2, ó, que está próximo do 5 a 6, então está satisfatório. Na figura 3, da mesma forma. Tá? Pode passar. Então, é aquilo que eu falei, olha. Aquele gráfico que eu mostrei, que está representado aqui na figura 8, é aquele mesmo lá atrás. Então, se eu observar na largura total, eu não tenho retenção. Mas se eu fizer um orifício ou uma caixa na metade da largura, por mesial, por distal ou vestíbulo lingual, eu diminuo no preparo dessa caixa, igual está mostrando na figura 7, olha, eu diminuo a largura. Se eu diminuir a largura, nessa região que eu preparei, orifício ou caixa, né, ou sulco, eu ganhei, então, aumentei a altura em detrimento à largura. Se eu aumentei a altura em detrimento à largura, veja lá na figura 8 que apareceu aquele pontinho vermelho. Então, agora ali, eu já tenho uma estrutura da prótese que encaixou ali dentro daquela caixa ou daquele sulco que estava ali preparado, e apareceu uma parede resistindo ao deslocamento. Então, agora essa prótese não desloca mais, mesmo que o dente seja um dente curto e largo e que eu reabilitei com uma prótese, né, fixa, que pode ser intracoronária ou total. Tá? Então, eu lanço mão de retenções adicionais. Às vezes, igual eu tenho aqui na figura 4, olha, uma conicidade muito exagerada, porque às vezes a gente pega de um paciente que já veio com um dente preparado e ele está desse jeito aí, ó. E não tem jeito de reconstruir, não dá para pôr material aí para reconstruir. É uma estrutura, vamos dizer que seja um retentor metálico, né? Que está lá reconstruindo o dente para receber uma coroa. Não dá para emendar aí.
né? Então, o que eu posso fazer? Ó? Eu lanço mão de uma caixa e eu diminuo. Olha lá na figura 6. Eu lancei mão de uma caixa e eu diminui o raio de direção de deslocamento. Consequentemente, eu consegui, nessa caixa, aquela parede oposta ao deslocamento e a minha prótese não vai deslocar. Certo? Então, as retenções adicionais que eu posso lançar mão são quais? Quais que tipo? Caixa, sulco, o orifício, como está mostrando na figura 1, 2 e 3. Pode passar? Então, é aqui, olha. Veja na figura 1, paredes opostas, quase que paralelo com a conicidade desejada. Está vendo? Então, eu tenho praticamente um eixo de inserção vertical, né, satisfazendo o princípio retenção e o princípio de resistência ao deslocamento por força oblíqua. Veja na figura 2, a minha prótese pode ser inserida e desinserida, ó, em vários ângulos de inserção e de desinserção. Então, aí eu não tenho parede oposta ao deslocamento, né? Então, não satisfez esse princípio. Então, o que eu posso lançar mão? Olha, o que está mostrando na figura 3. Fiz 2 sulcos na vestibular, 2 na lingual, ou um na vestibular, um na lingual, ou um na mesial, ou um na distal. Vai depender da indicação correta de onde é que eu vou fazer o preparo do sulco. Tá? E agora eu reduzi, olha, a direção de inserção é uma só. Então, mesmo que o meu preparo tenha uma conicidade maior, com retenções adicionais, eu melhorei e satisfiz esse princípio, retenção e resistência. Combinado? Pode passar. Todas as vezes que eu vou executar preparos com finalidade protética, eu tenho, para que eu consiga essa conicidade, eu tenho que preparar as paredes opostas, mesial e distal, né? Reduzir a vestibular e a lingual, mesial e a distal, mas eu tenho que observar se ela apresenta conicidade. Mas eu faço isso através de quê? De uma inspeção clínica. Aí eu tenho que aprender e treinar. Veja, na figura 1, se eu for fazer uma inspeção da parede mesial e distal, igual a figura está mostrando, olha, com os 2 olhos abertos, eu consigo ver até 30 graus de retenção. Tá? Se o meu preparo tiver com a parede mesial e distal convergindo para a cervical até 30 graus, eu consigo enxergar toda a superfície preparada mesial e distal. Mas o meu preparo continua retentivo e a minha prótese não vai inserir nem desinserir sem distorção. Tá? Então, eu não posso fazer inspeção clínica para confirmar a conicidade e o paralelismo entre dentes pilares, quando for prótese fixa múltipla, com os 2 olhos abertos. Então, é igual eu estou fazendo na figura 2. Se dá para eu fazer inspeção com o olho só e eu estou enxergando, isso eu vou ver mais em dente anterior do que em dente posterior, né? Veja lá, olha, com o olho só eu consigo enxergar numa visão só, com o olho, toda a superfície preparada da face distal e da face mesial, que são as paredes opostas, e eu estou vendo que ela tem uma conicidade positiva de dentro para fora, ou de cervical para oclusal. Então, está corretamente definida. Então, ela pode ser direta, com o olho só, ou ela pode ser indireta, com o olho só, no caso de dente posterior, enxergando através de visão indireta com espelho clínico. Olha. Mas eu tenho que enxergar toda a superfície preparada entre as paredes opostas, segundo o plano de inserção, para saber se essas paredes, ou se esse preparo tem as paredes opostas com a conicidade preconizada por tipo de preparo que eu estou executando para a prótese planejada. Combinado? E daí, olha, é só se observar aí, ó, na figura 1. Fecha o olho e olha com um só. Você vê toda a mesial e toda a distal. Ou assim, você vê toda a superfície do dente preparado ao mesmo tempo. Mesial, distal, vestibular e lingual. Também da caixa oclusal e das caixas proximais, olha aí. Tá?
E a mesma coisa na figura 2. Certo? Então, essa você faz a inspeção clínica com um olho só. Se você fizer com os dois, você vê, ó, pode olhar num dente que não está preparado, você enxerga quase toda a proximal dele, porque elas são convergentes para a cervical. Pode passar. Um outro princípio. Então, o primeiro princípio é aquele: retenção e resistência. Certo? Retenção é o não deslocamento da prótese no sentido do eixo de inserção da prótese, segundo o plano de inserção do preparo. Resistência, evitar o deslocamento por aquela obstrução da parede oposta para que ela não desloca com a força oblíqua, né? E agora, estabilidade estrutural. Todas as vezes que eu planejar uma prótese para reabilitar com um tipo daquelas próteses que eu falei para vocês, eu tenho que essa prótese tem que apresentar estabilidade estrutural. Então, eu tenho que reduzir o dente, igual está mostrando na figura 1, né? Eu tenho que executar o meu preparo e reduzir o dente, para que quando a minha prótese estiver pronta, mostrada na figura 2, olha, que a minha prótese tem espessura para resistir à carga mastigatória. E mostrado na figura 3, que eu reduzi, tem um espaço certinho, olha, para reduzir, né, para confeccionar a minha prótese, para que ela tenha estabilidade estrutural. Então, a estabilidade estrutural demanda o espaço requerido no preparo para que a minha prótese tenha espessura para resistir à ação das forças mastigatórias, que são as forças oclusais que vão incidir na minha prótese, tá? E eu tenho que fazer isso quando eu executo o meu preparo no fechamento cêntrico e no fechamento excêntrico, lateralidade, trabalho e não trabalho, e em movimento protrusivo. Então, eu tenho que ter espaço, porque às vezes eu faço a redução igual está aí, ó, na figura 3, né? Então tem um espaço certinho, porque eu estou fechando em máxima intercuspidação. Mas quando ele faz movimento excêntrico, vestíbulo lingual, aí o espaço diminui, olha lá. Então eu tenho que fazer esse movimento e observar se aquele mesmo espaço que mostra na figura 3 também está aparecendo na figura 4, que agora não está. Então teria que ter o mesmo espaço. Então, eu tenho que criar o espaço na redução da superfície oclusal e incisal dos meus dentes preparados, no fechamento cêntrico e excêntrico, para que minha prótese tenha espessura, para que ela satisfaça os requisitos necessários para suportar as cargas, né, oclusais e não venha sofrer deformação ou fratura. Então, esses é um outro princípio que eu tenho que observar, tá? Pode passar. Um outro princípio é a integridade marginal, tá? A integridade marginal significa que quando eu terminar o meu preparo tem que apresentar uma linha de término entre a superfície do dente que foi preparada e entre a superfície do dente que não foi preparada. Aquela região limítrofe entre a superfície preparada e a não preparada, nós chamamos de linha de término do preparo. É isto que, quando é bem feito, bem definida, recomendada para cada tipo de preparo, para cada tipo de prótese idealizada e planejada, é que vai permitir uma percolação marginal da margem da prótese com a linha de término do preparo e não apresentar espaço para película de cimento, tá? Que a película de cimento seja não perceptível após a cimentação. Daí, né, eu vou dizer para vocês que esse princípio foi satisfatório. Se eu não tenho uma definição e não há uma percolação da margem da prótese, que é aquela margem que você está vendo ali na figura 1, e que depois está assentada lá no dente preparado, na figura 2, se não houver essa percolação e não haver nenhuma fenda, nenhum espaço, nenhuma falta ou que esteja
sobrando, que essa margem dessa prótese esteja sobrando além do limite do preparo, do volume do dente, ou que esteja faltando no limite do volume da margem do preparo, do volume do dente, né? Nós não vamos ter essa percolação. Então, tem que cantar, tem que casar o limite da borda da prótese com o limite da linha de termo do preparo. Se isso existe, nós vamos dizer que esse princípio, integridade marginal, está complementado, está compatível, né? Foi satisfatório, então a minha prótese vai ter longevidade, tá? E para que tenha essa integridade marginal, nós vamos ter, então, que definir os tipos de linha de termo dos meus preparos, tá? Então, para coroa total, para preparos intracoronários, preparos extracoronários, parciais ou totais, nós temos que ter um tipo de linha de termo de preparo, um tipo de forma de terminação de margem de preparo, né? Pode passar. Então, nós temos as formas de linha de termo do preparo. Na figura 1, do lado vestibular, nós vamos observar, olha, que tem, pelo lado vestibular, tem a segunda inclinação mais paraoclusal, tem a primeira inclinação lá no terço médio, e lá na cervical tem uma forma de uma ligeira curva, tá? Essa forma de ligeira curva, igual você está vendo ali, nós chamamos de chanfrado, tá? Nós chamamos de chanfrado. Do lado lingual, você vai ver que cortou e está terminando lá, ó, o preparo com o dente fininho, como se fosse uma lâmina de faca. Então, essa é uma forma de linha de termo em lâmina de faca. Essa praticamente nós não usamos mais hoje, tá? Na figura 2, você vai observar que por vestibular, lá embaixo, nós temos, olha, com a primeira inclinação, que é aquela do terço médio, nós temos aquela forma de terminação formando um ângulo de 90 graus com ângulo interno arredondado. Então, essa forma de linha de término é chamada de degrau. Mas se você observar lá na margenzinha com o dente, com a margem do dente, nós temos uma inclinaçãozinha em 45 graus. Então, essa forma de linha de término aí na vestibular, nós chamamos de degrau biselado. Tá? Nós chamamos de degrau biselado. Tá? Do lado lingual, nós temos uma linha de término, né, reta também, em forma de lâmina de faca, lá embaixo. Tá? Na figura 3, por vestibular, você vê que tem um degrauzinho formando com o terço médio, que é a primeira inclinação, e depois tem um pedacinho com a margem do dente meio curvo. Então, nós chamamos essa forma de linha de termo de degrau chanfrado. A lingual está mostrando exatamente igual da figura 2. Tá? Na figura 4, você vê a primeira inclinação do preparo e com a primeira inclinação um ângulo de 90 graus. Então, esse é chamado degrau em 90 graus ou ombro reto. Degrau em 90 graus ou ombro reto. Na figura 6, nós temos lá, ó, na vestibular, com a inclinação da segunda inclinação, nós temos um degrau e depois uma curvazinha. Então, nós temos aqui um degrau chanfrado, ou então um degrau, um degrau chanfrado, ou então um ombro chanfrado. Então, essas são as formas de linha de término que nós vamos encontrar, né? E essas formas de linha de término são as formas de linha de término que nós vamos utilizar para todos aqueles preparos que nós falamos para vocês, os intracoronários e os extracoronários. Agora, dependendo do tipo de indicação de uma prótese, a forma de linha de término ou vai ser um ombro reto
com ângulo interno arredondado. O que é ângulo interno arredondado? É o ângulo entre o degrau e a primeira inclinação do preparo. Tá? Ou vai ser um ângulo reto, com ângulo interno nítido, ou vai ser um ângulo, forma de terminação em degrau ou ombro reto, biselado ou chanfrado, ou nós vamos ter, igual na figura 1, um chanfrado, ou se ele for só a metade da largura dele, no sentido vestibulingual, quer dizer, fosse uma curva mais estreita, chanferete. Então, essas são as formas de linha de término que nós vamos utilizar nos nossos preparos com finalidade protética. E à medida que a gente for falando dos preparos, nós vamos falando preparo para coroa metalocerâmica. Qual que é a forma de linha de término? Para coroa total com cobertura total, com cobertura parcial. Qual que é a forma de linha de término? Dos inlay, onlay, overlay. É metal free ou é metal fundido? Qual que é a forma de linha de término? É uma dessas aí. Na hora nós vamos falar para cada preparo qual que é dessas formas de linha de término que nós vamos utilizar para definir o acabamento entre a superfície preparada do dente com a superfície não preparada do dente, tá? Para satisfazer aquele princípio integridade marginal, tá? Que é esse aí, ó. Então tá aí mostrando, está escrito, depois vocês dão uma lida, aí é a mesma repetição, tá? E nós temos o quarto requisito, que são 4, que é a preservação da estrutura dental remanescente. É aquilo que eu falei para vocês. Eu vou indicar uma prótese, de acordo com a estrutura dos dentes do meu paciente apresentar, eu vou diagnosticar, executar um planejamento, definir um plano de tratamento, estabelecer esse plano de tratamento para o tipo de prótese reabilitadora que vai reabilitar esse aparelho mastigatório, e daí eu vou fazer a execução do meu preparo. Só que quando eu fazer a execução do meu preparo, eu tenho que também reduzir a superfície do meu preparo e não deixar a estrutura dental remanescente que possa vir fraturar, né? Por exemplo, na figura 4 aí, ó, eu tenho o dente tem metal. Se eu deixar, às vezes, uma pontinha fina, quando esse retentor estiver pronto, que eu vou cimentar, o paciente chegou, ela pode ter fraturada. Então, esse retentor que cimentou, que está percolado aí marginalmente sobre a estrutura dental remanescente, poderia ter uma fenda. Então, eu trabalhei não satisfazendo esse requisito. Por exemplo, na figura 1, um preparo do tipo inlay, né? Só caixa. Veja a distribuição das forças. Olha como que força essas cúspides cêntrica e não cêntrica para fora. Se essas estruturas estiverem debilitadas, né? Se eu fizer só um inlay assim, ó, desse jeito, o paciente vai chegar e uma dessas paredes vai fraturar, porque a dissipação das forças é no sentido para romper as paredes que não têm resistência, né, à ação das cargas mastigatórias. Então, veja o que eu tenho que fazer. Mostrando na figura 2, eu tenho que fazer uma proteção oclusal total, porque quando incidir a carga, a dissipação das forças agora é no sentido voltada para o longo eixo do dente. Então, as estruturas remanescentes estão preservadas. Então, eu tenho que lembrar também desses detalhes. Preservação da estrutura dental remanescente para que elas resistam também à ação das forças, para que minha prótese, depois de reabilitada esse órgão dental, esse aparelho mastigatório, permaneça, né, e tenha longevidade. Tá? Pode passar. E aí eu pergunto para você, você dá conta de conceituar a prótese fixa, sabe por quê que ela é fixa, né? Mas falando lá no comecinho, você agora você já conhece e sabe identificar os tipos de prótese, né? E as suas partes constituintes?
Você conhece os princípios morfológicos, né? E a sua relação com os preparos? Pode passar. Você conhece e consegue classificar o tipo de preparos protéticos intra e extracoronários? Você conhece os princípios biomecânicos aplicáveis aos preparos, que são